Então, mais uma vez, bom dia a todos que estão aqui. Eu quero agradecer você que talvez esteja assistindo agora, nesse momento, na tua casa, porque é uma palavra que nós gravamos para que ela possa chegar aos quatro cantos dessa nação. Então não interessa onde você está, no Iapoque ou no Chuí. Se você estiver assistindo esta palavra, você vai virar o jogo da tua vida. Você vai virar o jogo. Tem momento que nós temos que virar o jogo na nossa vida. Não que a vida seja um jogo, mas isso é um chavão popular, é algo usado no mundo esportivo principalmente. Vamos virar o jogo. Estamos perdendo, mas vamos vencer. Mas vamos avançar. Mas vamos conquistar. É virar o jogo. E você está aqui nesta manhã porque Deus queria isso. Que você virasse o jogo. Eu estou bem feliz, obviamente, como a pastora falou, porque está aqui a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos. Então, de primeiro grau, praticamente, é toda a minha família que está aqui. E isso é uma bênção para a minha vida. Eu até pensava que testemunho eu poderia usar quando fosse falar e virar o jogo. Mas quando eu descobri que eles estavam aqui, aí ficou fácil para mim. Porque nós precisamos sempre virar o jogo. E teve um dia que eu tive que virar o jogo na minha família. E o mais improvável Deus usou para que isso acontecesse. Se aconteceu para mim, pode acontecer para você. Deus é único. E Deus quer que você vire o jogo. Eu coloquei uma introdução aqui, como eu joguei muito futebol na minha vida e ainda jogo. Mas eu joguei muito campeonato. E às vezes a partida estava lá no segundo tempo da prorrogação. Chegando no finalzinho, né? Nos acréscimos da prorrogação. Mas normalmente no segundo tempo, você tem aquele espaço do primeiro para o segundo tempo, você vai ao vestiário, você se reúne lá com os companheiros, você está perdendo o jogo, está 1-0 para o adversário. Então o capitão convoca a sua equipe para virar o jogo. Eu muitas vezes fui capitão da equipe onde joguei. Desde muito cedo, quando bem menino ainda, eu dominava as equipes que eu jogava. Eu era o líder, eu era o capitão. E nunca aceitei perder. Eu não gosto da palavra derrota. Não aceito a derrota, na verdade. Não gosto desta palavrinha. Se eu pudesse, eu tirava ela do dicionário. Mas ela existe. A gente tem que lembrar, inclusive, que ela existe. Você só vai ser vitorioso se tu lembrar que existe a derrota. Aí você vai em busca da vitória. Então, o capitão, ele chega. Vamos lá, meu time. Coragem, força, nós podemos. Vamos para dentro desse campo, vamos virar o jogo, vamos dar o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor. E nós vamos empatar e vamos virar esse jogo e ninguém segura nós. E na maioria das vezes a gente ia e vencia. E conseguia virar o jogo. E aqui na igreja, quando eu cheguei aqui, que a igreja no todo, ela era metade do público que está aqui hoje pela manhã, bem menos da metade. A quantia de pessoas que nós batizamos ontem, foi mais de 20 pessoas batizadas ontem, para a honra e glória ao Senhor Jesus, é maior do que a igreja quando eu assumi aqui. Mas eu tive que colocar algo no meu coração, permitir que algo entrasse no meu coração, virar o jogo, não aceitar como estava. E o jogo já virou, e está virando. A vitória chegou e ela continua crescendo e ela não vai parar de crescer. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar e sem limites. Amém? Você quer isso para a tua vida? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler uma passagem em Isaías 38, do 1 ao 6. Uma passagem bem conhecida sobre o rei Ezequias. Eu citei aqui até domingo essa passagem, mas por outra situação que Deus permitiu. Isaías recebeu uma notícia de Deus. E ela veio de Deus, ela veio com o homem, mas através do homem, na verdade, enviada por Deus. Imagina você receber uma notícia de Deus. Mesmo sendo de Deus, Ezequias decidiu virar o jogo. Não importa a notícia que você recebe. Recentemente, a irmã Thaís recebeu uma notícia que tinha um câncer maligno. Que ia ter poucos dias de vida, que era um câncer dos mais terríveis que existem. Mas ela decidiu virar o jogo.
E ela foi a Deus. Nós oramos com ela. E ela testemunhou sobre esse altar a cura. De algo que não há cura na medicina. Há remédios paliativos, mas não que cura. Mas Deus virou o jogo para ela. Porque ela solicitou isso por fé. Ela creu. E o rei Ezequias foi mais um exemplo. Está na Bíblia. Porque aquele tempo Ezequias ficou muito enfermo. À beira da morte. A enfermidade alcançou ele. E ele era um rei bom. Não interessa se a pessoa é bom ou má. Às vezes uma enfermidade pode alcançar uma pessoa. E daí vai fazer o quê? Vai desistir? O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou, além dele estar com a enfermidade. O profeta, ele pensou, meu Deus, chegou o profeta, chegou a cura. Estou salvo, vou virar o jogo agora. Aí o profeta disse, assim declara Yahvé, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer. Não te recuperarás desta doença. Ei, não é médico falando. É alguém acima de médico. Era o profeta. Deus disse, põe ordem em tua casa. Tu vais morrer. Tu não vais se recuperar. Se o próprio Deus disse isso, eu vou orar para quem? Se o Deus que eu amo, se o Deus que eu sirvo, manda dizer que eu vou morrer, que é para mim recuperar minhas forças, colocar ordem em minha casa, e que eu não vou me recuperar desta doença. Ei, vamos admitir que eu e você talvez ia jogar a capa. Até a alça da gaita nessa hora ia embora. Não ia sobrar nada. Será que você teria fé para ainda orar? Mas Ezequias com certeza pensou, eu vou virar o jogo. O Deus que eu conheço tem um coração que é incomparável, imutável, insubstituível, imbatível no amor. Eu vou arriscar. Eu ainda tenho uma esperança. O profeta é o profeta, Deus é Deus, mas eu ainda estou vivo. Então, se você ainda está vivo nessa manhã, não interessa o que você precisa virar o jogo amanhã. Dá tempo. No versículo 2, então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé. Ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. Tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Ele teve força para isso. Ele reclamou de alguma coisa? Ele disse, Senhor, tu és o próprio Deus e me manda esse recado. Eu pôr ordem na minha casa. Que eu vou morrer, eu não vou me recuperar. Que Deus é o Senhor. Não, ele não fez isso. Ele lembrou a Deus, uma vez que Deus sabe de tudo. Mas Deus gosta quando nós confessamos a nossa fé. Deus se agrada, se alegra quando confessamos o nosso amor. E ele então lembrou a Deus como ele tem vivido até ali. Essa foi a oração dele, virou o rosto para a parede e chorou. Versículo 4. Contudo veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Deus é rápido no gatilho. Quando você é um homem, uma mulher, um jovem de oração, de fé verdadeira. Que Ezequias estava passando por uma grande provação de Deus. Deus provou o coração de Ezequias. E Deus disse, está no versículo 5, ao profeta, vai, e comunica a Ezequias, eis que a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi, ouvi, pois, a tua oração, e observei o teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E mais, ei, quando você tem fé, quando você ora,
quando você prostra o teu coração a Deus, quando você clama verdadeiramente com o teu coração puro a Deus, Deus só não curou ele, como acrescentou mais 15 anos de vida a ele. E a Bíblia segue dizendo, e mais, Deus sempre tem mais. Você acha que o que tu recebeu até hoje, você que está me assistindo, você acha que você tem muito, tem pouco, porque você precisa receber o mais de Deus. Deus tem mais. Não te contente com pouco, não é ser avarento, não, isso é fé, é diferente de ser uma pessoa avarenta. É viver por fé, Deus tem mais. Quem quer o mais de Deus aqui? Tome posse então. Deus tem o mais para você nesta manhã, por isso você está aqui. E Deus disse, e mais, eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. E assegurarei, não só isso, o rei da Síria era um rei violento, poderoso na época, que ia destruir o reinado de Ezequias. Ele nem sabia. Deus revelou ali. Eu livrarei a ti e a tua cidade pela fé de Ezequias. Pela fé de Ezequias, toda a cidade foi livre das mãos do inimigo. Talvez pela tua fé, muitas pessoas serão livres das mãos do inimigo. Muitas pessoas. E disse mais, e assegurarei proteção a esta cidade. Gente, olha o amor de Deus. Olha o poder de Deus. Eu sempre digo que Deus não tem poder. Deus é o poder. Se ele tivesse poder, ele teria recebido de alguém. Não, ele é o poder. Ele é a personificação do poder, da graça, do amor. Ele curou Ezequias. Ele deu 15 anos de vida para Ezequias. Ele livrou Ezequias da mão do rei da Síria. Ele livrou todos daquela cidade. Até os ímpios, todos, pela fé de Ezequias. E ele deu proteção a Ezequias e sua cidade. Eu quero chamar aqui, para te dar esse testemunho, quero chamar aqui toda a minha família que está aqui. Faça favor, todos, pai, a mãe, meu cunhado, minha irmã, meus sobrinhos, venham aqui. É esta palavra aqui. É esse versículo 6 aqui. Eu quero que vocês fiquem aqui assim. A câmera, pode chegar aqui, pai. Pode chegarem aqui, mãe, pai, aqui. Vocira, Marisa, o Léo. Esta é a minha família. Meu pai, minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho e meu sobrinho. E mais, Deus disse, eu livrarei a ti e a esta cidade. O dia que Deus pegou o improvável, o louco, o prostituto, o bêbado, porque eu bebia nas noites, o que aprontava, eles não eram assim. Eu era assim. Mas como eu, eles também não serviam a Deus da maneira correta. A gente até todo mundo queria, mas nós não entendia. Eu era um ateu louco. Eles eram melhor que eu. E Deus levantou eu. Que se não tivesse levantado, eu estaria morto. Meu pai e minha mãe não estariam aqui com o filho vivo ao lado, como pastor. De forma alguma. Não teria jeito, não teria forma. Mas o dia que eu me levantei e aceitei Jesus, que a minha irmã fez uma pergunta um dia para mim, que ela conhecia a vida dissoluta, louca que eu levava. Disse, Gil, como pode que você mudou? E eu respondi para ela, porque eu não parei para pensar. Essa foi a resposta que eu dei para minha irmã. Mas Deus disse, eu vou acrescentar anos na tua vida, Gilmar. Eu vou te curar de tudo que tu sofres. Eu vou te livrar de tudo que está te amarrando, que está te prendendo, que está te matando. Eu vou te livrar de tudo. E mais, eu livrarei toda a tua família também. Eu salvarei toda a tua família. E hoje todos eles estão salvos, servindo ao Senhor Jesus, para honra e glória ao Deus Todo-Poderoso. Aplauda ao Senhor Jesus. E que este meu testemunho está registrado, está no YouTube, vai para o mundo todo. Quem for assistir um dia este vídeo,
este culto terá um dos testemunhos mais lindos de uma família abençoada por Deus. Amém? Obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus. Jesus virou o jogo para nós e a vitória nos alcançou. Jesus foi quem Deus enviou por nós. Nós não teríamos força. Eu não teria força para ter virado o jogo na minha família. Jamais eu teria força para isso. Jamais eu teria condições para isso. Mas Jesus virou o jogo e a vitória nos alcançou. Colossenses 2, 14 e 15 diz: e cancelando a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus virou o jogo. Jesus entrou em cena e derrotou Satanás. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida e a tua vida. O diabo não tem poder sobre esta igreja. Na verdade, ele só tem poder aonde dão legalidade para ele ter poder, porque ele é um derrotado. Jesus virou o jogo. A escrita de dívida. Nós tínhamos uma escrita, nós tínhamos que seguir a lei. E a lei nunca ninguém conseguiu cumprir inteira. Essa escrita estava em ordenanças, era contra nós. Mas Jesus veio e nos trouxe o tempo da graça. E nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça que Jesus Cristo conseguiu para nós. E na cruz, ele derrotou o inimigo. Ele cancelou toda a maldição. Tudo ele cancelou na cruz. Vencendo todo o mal para mim e por ti. João 14, 6, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for através de Jesus, tu nunca vai virar o jogo na tua vida. Nunca vai mudar a situação que tu vive, jamais vai mudar. Se você não permitir que Jesus entre na tua vida, se você não crer verdadeiramente, jamais vai virar a situação que está hoje. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo São Paulo registrou: porque se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É virar o jogo, é orar a Deus, a oração vira o jogo. Pai, faz favor, vem aqui novamente, faça favor. Sei que o senhor ainda é um atleta de Cristo. Pode chegar aqui. Eu sempre dou testemunho do meu pai. O meu pai sempre foi um grande homem, honesto, trabalhador. Mas por muitos anos da vida dele, como a minha e como a tua, de muitos que estão aqui, se não de todos, levou também o tempo da vida dissoluta, sem entendimento. Ninguém lhe explicava o evangelho, ninguém lhe falava como deveria falar. Porque se nós lembrarmos lá no deserto, quando o etíope ia numa carruagem e ia lendo, a Bíblia diz, o livro de Isaías, e Deus, o Espírito Santo enviou o Filipe até ele. Quando Filipe chegou e pediu, você está lendo o quê? Eu estou lendo o livro de Isaías, o etíope falou. Daí o Filipe perguntou ao etíope, pai, mas tu entendes o que tu está lendo? Não, eu não entendo, porque como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí Filipe explicou, ele acabou se batizando nas águas e foi salvo. Ninguém me explicava, o dia que me explicaram, o dia que eu cheguei numa célula e depois fui para a igreja. Aí eu mudei a minha história, tive um encontro com Deus, um encontro com Jesus. O meu pai foi a mesma coisa, meu pai veio depois. Mas teve um dia que nós estávamos, e esse testemunho é para a glória de Deus, isso não entristece meu pai. Mas nós estávamos no porão debaixo da casa do meu pai, uma casa muito grande lá no interior de Concórdia. E o meu pai estava bebendo uma cerveja e eu tentando discipular meu pai. E ele olhou para mim, bebendo aquela cerveja, levantou ela assim e disse, filho, eu prefiro morrer, mas eu não largo essa cerveja. Não largo. Eu gosto. É ou não é, pai? É. E eu saí dali como o rei Ezequias. Eu disse, esse não é o meu pai falando. Eu vou ganhar meu pai.
Eu fui levado a fazer das orações mais difíceis da minha vida, Pai. Eu fui para a sala de oração lá em Concórdia. E dobrei os meus joelhos e disse: Deus, eu não aceito perder ninguém da minha família, muito menos o meu pai. Porque a tua palavra diz que ame ao Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que o reino de Deus é ganho por esforço, Pai. E eu tive que orar a Deus uma oração muito pesada. Muito pesada. Me doeu muito. Mas eu disse: Deus, lá está meu pai. E o meu pai fez essa declaração. E eu não aceito que o meu pai vai para o inferno. E hoje é um homem de muita saúde. Mas se necessário for, Pai, que o Senhor coloque sobre o meu pai a pior das doenças que existem. Leve ele para uma cama de hospital. Mas que por isso ele não possa mais beber. E que antes dele morrer, eu possa salvar ele para Cristo. Porque é melhor o meu pai chegar nos céus da forma que eu estou orando, mas salvo, e lá ele terá saúde e vida eterna para sempre, do que ele entrar com saúde, mas no inferno. Com saúde no inferno, quando você põe o pé para dentro, você perde tudo. E eu disse: Deus, mas isso é muito pesado para mim se vir acontecer isso. Vai ser muito dolorido, então, Pai, que se for possível, que não seja feito dessa forma, mas que seja por amor. E Deus atendeu a minha oração, tocou no coração do meu pai, e um dia ele aceitou Jesus Cristo. Mudou para ir lá. Não, como é que é o congresso, né? No encontro, né? Eu disse: eu vou resolver se eu vou me batizar ou não. Daí foi a noite inteira, né? Outro dia eu pensei: eu não vou. E o mais credo, vai escutando tudo aquilo lá. Daí outro dia era o batismo. O primeiro que entrou na água, sabe quem foi? Foi eu. Aplauda o Senhor. Então está aqui. Daí eu disse para o pastor Jairo: quem está no encontro, escuta tudo isso aí, e dizer não, é mesmo que dizer não para Deus, né? Que não quer Deus, quem entende tudo. Amém. Esse é o meu pai, né? Eu puxei para alguém para falar bastante, né? Então está aqui. O meu pai nunca teve doença grave nenhuma e nunca vai ter. Porque o sangue de Jesus está sobre a vida dele. E ele vai entrar no céu, sim, um dia, muito feliz. E com certeza eu entrarei depois para seguir o curso natural das coisas. Vai o pai, depois vai o filho. Então eu agradeço a Deus por hoje estar com meu pai. Aquele que um dia eu orei dessa forma a Deus. Mas Deus olhou meu coração e sabia que eu ia sofrer muito. E sabia desse dia, pai. Por isso estamos juntos aqui dando esse testemunho. E está gravado, vai ficar para sempre. Até que Deus recolha a sua igreja aqui, esse culto estará gravado e todos poderão assistir. Para honra e glória ao Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, eu poderia concluir o culto com esses testemunhos que eu dei. Mas nós precisamos entender algo. Vamos virar o jogo. Vire o jogo da tua vida. Ora, o culto tomou outra proporção aqui. Eu tinha orado a Deus e Deus estava fazendo a surpresa para mim trazer a minha família aqui. Eu ia por outro viés da palavra que o Espírito Santo ia me levar. Mas quando colocou a minha família aqui, aquela que um dia Deus disse: por ti também eu vou proteger a tua casa. Vou salvar a tua casa do inimigo, vou livrar eles do inimigo. Então Deus me levou a este momento. Mas esta semana eu conversava também, fui dar uma viajada e acabei passando por Concórdia. Estive na casa dos meus pais, lá no interior. Um lugar muito lindo onde eles moram. E eu estava ouvindo o testemunho da minha mãezinha. Mãe, faz favor. Venha até aqui, que a senhora é atleta também, eu sei que caminha todo dia. Chega aqui. Pode ficar à minha direita. É minha grande mãe. Onde ela veio ou não? Ah, está aqui. E eu sei do testemunho que eu e minha mãe temos. O que nós lutamos contra o inimigo, né, mãe? Desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Nós tínhamos passado por uma situação muito difícil na vida.
O meu pai tinha muita terra no Irani. Não, isso foi depois, né, mãe? Foi antes, desculpa. Eu ia contar uma história que aconteceu depois. Antes dessa situação, de nós irmos morar no Irani, a minha mãe se achou grávida de mim. E naquela época, nós éramos, digo nós porque eu já estava no seu ventre, né, mãe? Nós éramos extremamente pobres. E nós morávamos à beira de uma estrada, né, mãe? De cavalos, sabe? Aquela estrada de interior, né? Então, nós morávamos dentro de um paiol. E daí era aquelas portas simples. Na minha casa tinha frestas assim. E tinha um vizinho, eu estava grávida dele, né? E tinha um vizinho que ele vinha 2, 3 vezes por semana me assustar lá. Principalmente quando meu marido saía. E o que eu fazia? Eu me ajoelhava atrás do fogão e sentava lá, de medo, né? Que ele quebrasse a porta, porque era uma porta de paiol. Mãe, só um pouquinho, para vocês entenderem. Esse vizinho era um homem que à noite um espírito mau perturbava ele. Ele se transformava numa fera. Ele se rasgava inteiro, se cortava inteiro. Tanto que no outro dia, quando o pai encontrava ele, estava sempre de manga comprida, né, mãe? Era um espírito demoníaco. E era literalmente o mal que estava naquele homem. E eu estava no ventre da mãe. E daí ele fazia isso tudo que a mãe está falando aqui. E daí eu tinha uma corrente que eu botava dentro do buraco para pôr o cadeado. Todo mundo sabe o que é cadeado, né? E ele empurrava aquele pano que estava lá, trancando aquele buraco, e eu atrás, grávida, né? E eu chorava o tempo todo, né? Então, sempre foi a minha vida assim, sabe? Chorando e desesperada, e com ele, porque Deus me honrou com uma... Olha, vocês nem sabem todo o testemunho da minha vida, porque eu pedi tanta bênção na minha vida, e Deus me deu a maior bênção da minha vida, que foi o meu pastor hoje, que é meu grande filho. Amém. Aplauda o Senhor. E, mãe, o que me chamou a atenção, porque eu sabia desse testemunho quando eu já tinha nascido. Porque logo que eu nasci, esse homem, como era, eu não sabia que o nosso barraco era de beira de estrada, mãe. Eu não sabia que a porta dava na estrada. E então, até então eu não sabia isso, e não sabia que quando a mãe estava grávida ele já vinha. Porque depois, quando eu nasci, esse mal, que é o inimigo, que tentou me matar dentro do ventre da minha mãe, porque sabia que eu ia ser aquele que ia pisar na cabeça dele como pastor. Voltou várias vezes a assustar a minha mãe, a arrancar a porta. E teve uma sexta-feira santa, que o meu pai me contou, como naquela noite o meu pai não estava em volta, na época, como ele era do mundo, ficava com os amigos bebendo nas bodegas do interior. Aquela noite o meu pai estava em casa, e quase que se transformou num Billy the Kid. Pegou a arma dele, foi na cara desse demônio e deu um tiro. E não aconteceu nada. No outro dia ele achou o projétil no chão. Era um mal muito grande. Mas ele não queria minha mãe, ele não queria o meu pai, ele queria eu. E ele nunca tocou em mim, nunca vai tocar, mãe. E através da minha vida hoje, mãe, multidões estão sendo ganhas para Jesus. Nós estamos sendo filmados aqui, estamos num vídeo, mãe, que vai rodar o Brasil. Até o dia que Jesus resgatar a sua igreja, isso será um testemunho para que outros sejam salvos. Porque nós dois viramos o jogo, mãe. Nós dois viramos o jogo desde aquele dia. Com esse tamanho todo aqui. Ela tinha que resistir sozinha, mas ela resistiu porque Deus dava graça em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha mãe. Eu te amo. Amém. Obrigado. Então, irmãos, eu sou um guerreiro porque fui forjado na batalha. Fui forjado na guerra. Não fui criado com sopinha de minhoca, não. Não fui criado com Nutella, com macarrãozinho. A mãe fritava feijão em cima da chapa e colocava açúcar para mim poder comer. É nisso que nós somos criados. Enfrentando o diabo desde o ventre da minha mãe. Mas com a graça de Deus sempre a minha vida, venci até aqui. E agradeço a Deus por isso. E serei um vencedor até na eternidade. E hoje sou teu líder. Hoje sou o teu pastor. Confie no teu pastor. Que nós vamos junto para a vitória até o final. Não desista. Porque eu não desisti nem dentro do ventre da minha mãe.
O inimigo não me venceu nem lá, quando aparentemente eu era inocente. Não vai me vencer hoje que eu tenho a consciência de quem é Jesus, de quem eu sou para Jesus e quem Jesus é para mim. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Eu quero concluir citando um sermão de Billy Graham, o saudoso Billy Graham, que com certeza está com Deus, que nos deixou no ano passado, se não me falha a memória. Num sermão de Billy Graham, ele citou Pascal, um físico, um matemático muito conhecido no mundo, talvez alguns conhecem aqui. Um grande inventor também de algumas coisas. E esse Pascal é um homem que aprendeu a amar a Deus. E tem a famosa aposta de Pascal. Porque ele falou algo que se tornou a famosa aposta de Pascal. E ele disse: se você aposta em Deus e se abre para o seu amor, não terá perdido nada, mesmo se você estiver errado. Mas se você apostar que Deus não existe, então você pode perder tudo nesta vida e na vida por vir. Trate também, se você quiser, como uma aposta. Andar com Deus e servir a Deus. Você não estará perdendo nada. Você talvez deixou alguns prazeres do mundo para trás, só isso. Mas prazeres que talvez iam te destruir, te matar antes. Talvez é só isso que você perca. Agora, se você não crer em Deus, você poderá perder tudo nesta vida e perderá toda a tua eternidade. Sirva a Deus, vira o jogo na tua vida. Decida, pastor, eu vou virar o jogo da minha vida. Chega, eu não aceito mais essa situação. Eu não sei qual situação que precisa ser revertida na tua vida. Se você crer em Deus, como Ezequias creu, como o teu pastor creu, tudo vai acontecer na tua vida. Tome posse disso. Receba isso para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você.